Olá, meus irmãos. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 877. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos lá? 877. A necessidade que tem um homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Em vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é essa a causa de perturbação e da confusão de vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, nós estamos falando da lei de justiça, amor e caridade. A sociedade impõe regras que devem ser respeitadas, como disse Jesus: dai a César o que é de César. Isso vai evoluindo ao longo do tempo e essas regras que são da sociedade se aproximam das leis de Deus. Então, à medida em que a civilização vai evoluindo, as leis da sociedade se aproximam das leis morais, que nos trazem a liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de consciência, mas também as obrigações em relação aos direitos alheios. Então, é bem o que ele falou. Existe uma necessidade de viver em sociedade, porque precisamos uns dos outros para evoluir. 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocidade. Então, é como disse Jesus: fazei ao próximo aquilo que você gostaria que ele vos fizesse. É essa a regra que estabelece que estamos sendo sempre justos. Né? Quando o outro não age assim para conosco, ele está assumindo as suas responsabilidades. Então, cabe a ele se melhorar e evoluir. E a lei de causa e efeito faz com que, pela colheita, aprendamos a fazer um plantio melhor. Então, aqueles que hoje ainda não conseguem agir segundo as leis de Deus, à medida em que vão sofrendo as consequências dessas atitudes, vão se encaminhando para aprender e evoluir. 878A. Mas se cada um atribuir a si mesmo os direitos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos seus superiores? Não seria a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro do que outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Além disso, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam, por suas virtudes e sabedoria. É importante destacar isso, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Então é muito interessante, né? Pessoas que desejam o poder e não o têm. Então, elas se impõem por artifícios, por condição social, por posição de mando dentro de empresas, lideranças políticas, administrativas. Elas se impõem, exigem que sejam reconhecidas. E isso acontece pelo medo. Grandes tiranos são respeitados não pela sua evolução moral, mas pelo medo das consequências de serem desrespeitados. À medida em que nós formos evoluindo, essas diferenças vão diminuindo e as pessoas serão reconhecidas. Bem o que diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quando todos formos pacíficos, ou seja, compreendermos as adversidades, as diferenças
entre atitudes e ações, mas agirmos de forma à reconciliação, à construção ao invés da imposição de direitos e valores, quando nós tivermos então esse posicionamento de compreender que todos somos livres para escolher nossos caminhos e aceitarmos o nosso semelhante, então seremos reconhecidos como filhos de Deus, que é isso que significa ser pacífico. Até isso acontecer, ainda haverá os déspotas, pessoas que se impõem acreditando que são privilegiados e logo vão descobrir pela sucessão das encarnações que todos somos iguais. O que hoje está no comando, amanhã será comandado. O que hoje é rico, amanhã será pobre. Porque é assim que Deus vai nos educando para que encontremos o caminho que nos levará até Ele. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, resume tudo. O exemplo, o comportamento do Cristo é o grande exemplo que nós precisamos seguir. É ele que nos mostra como devemos nos comportar com as pessoas que são hipócritas para conosco, com as discussões a respeito do certo e do errado. Ele trouxe uma doutrina de amor, nos ensinou essa doutrina, viveu cada passo e a partir dessa experiência nos deu um modelo a seguir. Então, quando atingirmos a justiça plena, compreendendo e aceitando as leis de Deus, nós estaremos mais próximos do Cristo e seremos pessoas naturalmente mais felizes. Bom, hoje vai ser um pouco mais curto, eu vou parando por aqui. Na próxima semana, nós retomaremos a partir da questão 880, direito de propriedade, roubo. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros, nos auxiliando, nos intuindo na compreensão da lei de Deus, da sua justiça perfeita, da sua misericórdia infinita. Abençoa-nos, Senhor, para que tenhamos olhos para ver e a certeza de que estamos trabalhando naquilo que é preciso mudar em nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.